Olá! Será que 2014 vai ser o ano da reforma política? O tema é debatido permanentemente no Congresso, mas o consenso parece muito distante. Este ano, a Câmara dos Deputados inicia os trabalhos discutindo uma proposta de mini-reforma elaborada por um grupo de trabalho criado no ano passado. O projeto busca avançar em alguns pontos básicos: controle de gastos de campanha, financiamento privado controlado, fim da reeleição, voto facultativo e outras mudanças. Aqui no Brasil em Debate, que começa agora pela Rádio e TV Câmara, nós vamos fazer um ciclo de discussões sobre os principais pontos dessa proposta. Mas vamos também tentar amadurecer o debate sobre outros que ficaram de fora, como as listas fechadas de votação. Hoje, os nossos convidados são os deputados Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, e Marcelo Castro, do PMDB do Piauí. Eu sou Vânia Alves e gostaria de começar discutindo justamente um ponto que não será discutido esse ano, mas que eu acho que continuará nos próximos anos, que é a questão da lista fechada. Funcionaria no Brasil os partidos apresentarem uma lista de nomes ordenados em ordem estrita para os eleitores escolherem os seus candidatos? Isso seria mais produtivo? O eleitor brasileiro aprenderia mais a conhecer os partidos, definiria mais claramente as políticas propostas? Deputado Marcelo Castro. Bom, mas eu penso o seguinte: o Brasil tem um sistema anômalo, que conjuga parte do sistema proporcional com parte do sistema majoritário que existe no mundo inteiro. Então, na grande maioria, na quase totalidade dos países do mundo, o sistema ou é majoritário distrital, exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, França, dentre outros, ou o sistema é proporcional de lista fechada, em que o eleitor vota no partido e não no candidato. No Brasil, nós temos um sistema híbrido, que eu acho que isso é o grande erro, a grande deficiência do nosso sistema eleitoral. Então, na minha posição, nós teríamos que optar ou por um sistema ou por outro, ou pelo sistema alemão, israelense, que é um sistema que é misto. Metade ou parte dos deputados seriam eleitos pelo distrito, num sistema majoritário, e metade seria eleita em lista fechada, em que o eleitor votaria no partido, no programa, nas propostas do partido, na ideologia do partido, né, como ocorre no mundo inteiro. Então, se você chegar aqui no Uruguai, na Argentina, em Portugal, na Espanha, o sistema é proporcional, o eleitor não vota no candidato, ele vota no partido. Então, o que está faltando no Brasil é tirar esse nó. O nosso sistema é proporcional, é um sistema de ideias, um sistema de propostas, um sistema de programas, né, um sistema de conceito. E ao invés de a gente votar na proposta, no programa, no partido, nós votamos no candidato. Aí não dá certo. Por que não dá certo? Porque São Paulo teve na eleição passada 1.131 candidatos a deputado federal. Será que alguém de bom senso é capaz de admitir que um eleitor vai ter segurança em escolher entre 1.100 e tantos candidatos? É claro que isso do ponto de vista lógico, é uma coisa ilógica, irreal. Que traz o prejuízo que traz hoje, não tem como você conciliar dessa maneira. Deputado Chico Alencar, os partidos brasileiros também estão preparados para uma mudança com esse perfil? Quer dizer, eles têm um perfil claro, um perfil político claramente definido? Vânia, nós vivemos uma quadra de derretimento partidário. A ideia de partido com doutrina, propostas, projetos, corpo, militância, filiados ativos, cursos de formação, ela está muito fragilizada. Nós já tivemos, por exemplo, até o golpe de 64, há meio século atrás, nós tínhamos 13 partidos políticos à época. Depois a ditadura impôs artificialmente um do governo, que era a Arena, e outro da oposição consentida, que era o MDB. Até se dizia na época, um era o do sim senhor e o outro era o do sim. Então a gente tem uma história na nossa república. A República Velha eram os partidos oligárquicos, partidos republicanos
mas você falava mais do Ceará dos Ascioli. Não vou citar o Piauí, porque pode dizer que é dos Castro ou dos Alencar, porque eu sou filho de piauiense também. Pernambuco, se você viver em Pernambuco, há de estar desenganado, ou há de ser cavalcante, ou há de ser cavalgado. Então tinha as oligarquias que controlavam muito os partidos republicanos na época. A gente precisa ressignificar a ideia de partido. Eu sou um entusiasta do voto no partido, e olha que são 31 no Brasil. É claro que muitos deles, com o tempo, vão mostrar a sua inconsistência, fazem qualquer tipo de aliança e tal. Então, nós vamos decantando. E, com isso, o eleitor vota naquele corpo de ideias, como destacou o deputado Marcelo Castro, em projetos, em propostas. Agora, e quem vai representar os votos que aquele partido teve? Está circulando no Brasil uma iniciativa popular de lei que me pareceu muito engenhosa, da OAB, da CNBB e mais 40 outras entidades, plataforma dos movimentos sociais pela reforma política, que estabelece o seguinte: uma eleição proporcional para deputado em 2 turnos. Como é que é isso? Num domingo você vota no partido da sua preferência, da sua simpatia. Depois, de acordo com o número de votos que aquele partido recebeu, você saberá o tamanho da sua bancada. Isso vale para uma Câmara Municipal, para uma Assembleia Legislativa, para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados. E depois, para não ficar com a máquina partidária de definição da lista, que a gente sabe como é que isso funciona, né? Controle, caciquismo, o eleitor vai e vota nos candidatos daquele partido. E ele, portanto, comporá a lista, que eu não gosto de chamar de lista fechada, eu prefiro lista pré-ordenada. Nesse caso, nem seria pré-ordenada. É uma lista eleitoral ordenada pelo próprio eleitor. Porque se diz muito, sempre que, lá na Comissão da Reforma Política, isso era muito marcado, o brasileiro não tem cultura de votar em partido, ele quer votar no indivíduo. Vai continuar votando, mas vai ser chamado, instado, educado a escolher algum partido antes. Acho que esse caminho é bom. Agora, você disse que 2014 teremos reforma política, nesse nível não. Vai ser uma perfumariazinha. Quer dizer, entre a proposta que está efetivamente sendo discutida, na qual a lista fechada ou a lista pré-ordenada não entra, está a proposta do fim da reeleição. Um mandato de 4 anos para um cargo majoritário, um cargo executivo, ele é suficiente? Quer dizer, em 4 anos se realiza alguma coisa? A experiência é que os primeiros 4 anos funcionam, os segundos o governo fica um pouco desautorizado. É uma coisa estranha no Brasil. 4 anos, um governador ou presidente recebendo café frio. Mas é um pouco assim, o segundo mandato sempre tem menos poder, não tem, deputado Marcelo Castro? Bom, eu tenho uma verdadeira antipatia, desde a origem, pela reeleição de prefeito, de governador e de presidente da República. Eu acho que foi um equívoco. Na época, o Fernando Henrique era presidente, achavam que ele estava fazendo um bom governo, que haveria necessidade de continuar, e se colocou reeleição para presidente da República, governador do estado e prefeitos municipais. Eu acho que nós devíamos ter começado a experiência por presidente, se desse certo. Então, depois para governador, depois para prefeitos de capitais, prefeito que tem segundo turno. Mas fizemos tudo de uma vez, e eu acho que isso aí trouxe grande prejuízo. Então, eu sou radicalmente contra a reeleição. Se isso que você acabou de dizer, se nós pegarmos um histórico no Brasil, é quase 100%, no segundo mandato, não tem mais o desempenho do primeiro. Isso é verdade para presidente da República, é verdade para governador de estado, é verdade e é especialmente verdade para os pequenos municípios. Então, prefeitos. Para os prefeitos de pequenos municípios. Então, eu acho que a gente deveria acabar com a reeleição e acho que o mandato de 4 anos, só 4 anos para o executivo, eu acho muito curto. O ideal seria um mandato de pelo menos 5 anos. Ou seja, se dependesse do meu proselitismo, da minha pregação, há anos aqui no Congresso Nacional, nós não teríamos reeleição para cargos executivos no Brasil
e os mandatos seriam de 5 anos. Eu acho que é um tempo bastante razoável, que aliás foi o que foi aprovado, né, no grupo de reforma política. Então, deputado Chico Alencar, eu só queria acrescentar um dado. Nos Estados Unidos, o presidente pode se reeleger uma vez e nunca mais ele pode ser presidente da República. Eu vim de uma cidade, os senhores falaram de prefeitos, eu só conheci 2 prefeitos na minha cidade, durante os primeiros 20 anos da minha vida. Porque eles se intercalavam, eu acho que nem tinha reeleição, eu já não lembro, eu era muito pequena, mas ou era o Chiquinho ou era o Furquinho. Não tinha nenhuma outra mudança, tanto que eu lembro esse nome apesar da infância. Como é que o senhor vê essa questão? Inclusive, de verdade, a gente no Brasil está vendo a possibilidade de os presidentes se recandidatarem depois de 8 anos fora do poder. Não, eu não vejo mal nisso, não. Eu acho que os Estados Unidos têm a sua própria cultura, a rotatividade no poder, tem méritos essa ideia, mas não é justo. Às vezes a pessoa é jovem ainda, inclusive, cheia de energia, e não pode mais voltar a disputar pelo voto uma presidência da República, tendo feito a sua quarentena fora do poder. Acho uma demasia. Agora, concordo inteiramente com o deputado Marcelo Castro. No sistema atual, a pessoa se elege e já está pensando num mandato de 8 anos. E já vai trabalhar para a eleição, quer dizer, o foco principal é esse. Não se dedica à administração de maneira mais despojada. E é ruim. O instituto dessa reeleição para mandato de 4 anos vira compreensão de mandato de 8 anos e um segundo mandato já com cansaço de materiais. Ainda tem a empolgação da reeleição, mas depois começa a desandar. Parece que é uma regra. Não tem perspectiva de continuar no poder, porque o poder é inebriante. O Ulisses Guimarães dizia que o poder tinha um sex appeal, né, um erotismo todo especial. Mas aí a pessoa começa a relaxar de alguma maneira. Então isso é muito negativo, é muito ruim. Eu entendo também que a gente deveria ir mais. Até mesmo no parlamento, depois de 3, 4 mandatos consecutivos, fazer algum tipo de vedação para que a pessoa pode até disputar um mandato de vereador e tal, mas 5 ou 6 alternados, 3 ou 4 consecutivos no próprio parlamento. Você mantém a memória de alguns parlamentares, mas também não renova, né? Você abre essa possibilidade de renovar, porque cansa. Você ficar num mandato parlamentar também, você vai perdendo vício, vai se acomodando, surgem as gordurinhas até mentais, vai achando normal o que não é normal. Então a gente tem que repensar isso. A ideia de mandato de 5 anos, que já existiu no Brasil, né, ela é boa e 5 anos dá para fazer uma administração. Pode até propagandear, como o JK fez, 50 anos em 5. Bom, o Brasil em Debate vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já com outros temas da reforma política. O que você faz com o lixo da sua casa? Você separa tudo direitinho, orgânico, reciclável, as baterias, pilhas, os eletrônicos? E o que a sua cidade faz com esse lixo? Vai tudo junto num caminhão só, jogado num aterro que ninguém sabe onde é, criando um baita risco ambiental? A Política Nacional de Resíduos Sólidos passa a vigorar em agosto, mas já tem prefeitura pedindo um adiamento. Por quê? O Participação Popular vai discutir o que acontece com o lixo de nossas cidades e nós queremos as suas opiniões e perguntas. Ligue para 0800 619 619, é de graça. Ou mande um e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br. Ao vivo nesta sexta-feira, às 6 da tarde, aqui na TV Câmara e também na Rádio Câmara e na internet. O Participação Popular sobre o lixo das nossas cidades. A gente se vê. O Brasil em Debate está de volta, hoje debatendo alguns pontos da reforma política com os deputados Marcelo Castro e Chico Alencar. Deputado Chico Alencar, o que o senhor acha do voto facultativo? Eu estou achando ainda, eu estou elaborando uma posição junto com o meu partido, o PSOL, para ter mais clareza. Eu confesso que oscilo.
Muitas vezes eu entendo que o voto não obrigatório é o melhor, porque o eleitor manifesta a partir do seu desejo a cidadania e, portanto, a qualidade do voto melhora em ele sendo espontâneo. Por outro lado, eu vejo que na nossa tradição de pouca cultura política, de despolitização, o voto tem que ser entendido não só como um direito, mas também como um dever. É o seu imposto social de se interessar pelos rumos administrativos, políticos da sua cidade, do seu estado, do seu país. Então, hoje eu tendo a ser contra esse voto facultativo. Acho que é uma ideia liberal, entre aspas, assim, muito no viés individualista. Cada um vota se quiser, se não quiser. Depois vai reclamar, porque cobrar os serviços públicos, todo mundo tem direito de cobrar. Uma vez eu argumentei isso num debate e um ouvinte, era um programa de rádio, falou, mas eu pago impostos, não estou dizendo que eu não pago impostos, eu não vou votar em vocês, que ninguém presta, aquela má consciência em relação à representação política. Mas eu vou cobrar mesmo não votando. E hoje, na prática, a gente tem em torno de quase 30% de abstenções e votos nulos. É a média nas eleições, é muito grande. Mas ainda assim, e o senador Saturnino Braga, o ex-senador, me encaminhou para essa visão. Ele falou, Chico, olha, o povo é muito despolitizado, desinteressado. Pelo menos a obrigatoriedade do voto faz com que ele tenha que se antenar em algum momento da vida e prestar atenção no que está acontecendo no mundo da política. Nós que acreditamos que a política é um instrumento fundamental para a realização do bem comum. Então, mas eu estou aberto ainda para essa discussão. Deputado Marcelo Castro. Bom, eu vou fazer minhas as palavras do Chico, né? Esse é um dos raros assuntos da reforma política que eu tenho uma indefinição, né? Eu tenho uma indecisão. Mas a minha tendência é de continuar ainda com o voto obrigatório, né? Eu entendo que, por enquanto, seria útil ao país manter o voto obrigatório para dar essa obrigatoriedade do cidadão, dele saber que naquele dia ele vai ter que escolher entre A, B ou C. E que naquele dia ele tem a obrigação de ir lá na urna, escolher o seu presidente da República, o seu governador do seu estado, o seu deputado federal, o seu deputado estadual, o seu prefeito, o seu vereador. Então a minha tendência é de manter o voto obrigatório. Não quer dizer que no futuro não possa pensar no voto facultativo. Acho que o voto facultativo tem suas vantagens, mas acho que no momento o que atenderia mais o Brasil hoje seria o voto obrigatório. Essa é a minha posição. Até porque, Vânia, hoje quem não vota não sofre nenhuma sanção, tem o trabalho de se justificar, né? Então já há, de uma certa forma, a possibilidade do cidadão desinteressado, alienado, indignado, não votar, nem comparecer, que eu estou falando. E também há a possibilidade, que nós sempre combatemos com argumentos, mas a pessoa pode chegar ali na máquina e votar abstenção, votar em branco, anular o voto, né? Então as possibilidades estão dadas, mas é um dever para com a sociedade, né? Então eu acho que isso está pesando mais, o voto como dever e como direito. Imaginem, eu cresci na ditadura, no tempo que tinha MDB e Arena. Eu fiz um voto nulo uma vez, me lembro, a gente estudantada, né? Voto nulo contra a ditadura, abaixo a ditadura. Ainda era na cédula de papel. A partir dali eu procurei com lupa no MDB, quem diria, já votei no MDB do Marcelo Castro. Um candidato bom do MDB autêntico, lembra disso, Marcelo? Então, e tinha uma alegria, eu até hoje me emociono quando voto. E não é só porque vota em mim muitas vezes, não. Bom, e o ponto mais complicado dessa reforma política, inclusive do projeto que está aqui na casa, é o do financiamento público. Complicado porque ele é bastante complexo, né? Ele impõe ao Congresso determinar um limite para os gastos de campanha. Eu gostaria de saber dos senhores como que isso seria definido, se isso é factível. E permite o financiamento público e privado, o financiamento misto, o candidato pode optar. Como é que o senhor vê essa questão do financiamento público de campanha? Começando de novo pelo deputado Chico Alencar. Bem, eu estou torcendo para que o Supremo, cujo placar
na apreciação da matéria já está de 5-0, vede o financiamento empresarial de campanhas, por empresas. Empresa não é pessoa física, empresa não tem rosto, fisionomia, ideologia no sentido mais comum do termo, então seria bom a gente não ter o financiamento empresarial. Sabe onde surgiu essa ideia também? No Fórum Econômico de Davos, agora na Suíça. Eles, os ricos do mundo, os donos do mundo, propuseram lá que as empresas não financiassem mais campanha, mas não chegaram a um acordo, não, foi uma ideia levantada lá. Então eu acho que o ideal seria ter um financiamento exclusivamente público e rigorosamente austero de campanha. Mas isso está longe de chegar e nem está proposto nessa mini-reforma que nós vamos debater, não sei se vamos votar, chegar a algum lugar. Então, o teto é fundamental. O teto é um projeto para teto, você faz a média dos últimos anos, entre os candidatos que se elegeram, só quer dizer, um teto generoso. O deputado Henrique Fontana até propôs uma emenda aí, mas não prosperou. Quer dizer, o céu é o limite, isso é muito ruim, isso dá corrupção, levanta suspeitas, não é bom. Campanhas milionárias, como estão sendo nos últimos tempos, isso inclusive cria um desequilíbrio na disputa muito grande. Deputado Marcelo Castro, como é que o senhor vê essa questão? Bom, eu sou a favor do financiamento público de campanha, em todos os níveis. Agora, eu sou um político que procuro ver as coisas do ponto de vista pragmático, do ponto de vista realístico, né, do ponto de vista de ser factível ou não. Então, o que eu vejo é que a população brasileira é muito contrária ao financiamento público de campanha. Então, eu apresentei uma proposta que não prosperou, que eu ficava a meio caminho. Então, por exemplo, os cargos majoritários de presidente da República, governador de estado, senador da República e prefeitos onde houvesse segundo turno, ou seja, municípios acima de 200 mil eleitores, incluindo as capitais, seria financiamento público exclusivo de campanha. Ou seja, nenhuma empresa, ninguém doaria para o candidato a presidente da República, nem para governador do estado, nem para senador da República, e nem para prefeito onde houvesse segundo turno e prefeito de capitais. Eu acho que isso daí, nós já tiraríamos muito dessa promiscuidade que existe hoje, que é inegável, entre as empresas e os candidatos. Então, por que uma empresa hoje financia um determinado candidato? É por ideologia? É porque comunga das propostas daquele candidato? Pode até ser, mas na prática não é o que a gente vê na maioria das vezes. A empresa está financiando um candidato, ele está lá na frente das pesquisas. Aquele candidato está na frente das pesquisas, começa a cair nas pesquisas. O candidato B, que estava abaixo das pesquisas, que as empresas não financiavam, começam a financiar. Então a gente vê que aí há um interesse, né, de uma empresa financiar um candidato na expectativa daquele candidato ganhar a eleição e, naturalmente, essa empresa vai esperar um retorno disso daí. Esta é a grande mazela do sistema eleitoral brasileiro, é o financiamento privado, sobretudo das empresas. Mas eu acho que, se nós colocássemos isso e levássemos a um referendo popular, não passaria. Essa proposta das empresas só financiarem os partidos, muda alguma coisa? Porque a proposta é que as empresas podem doar para os partidos e os cidadãos para os candidatos, né? Muda um pouco, tira a relação direta da empresa com o candidato. Fica uma coisa mais institucional. Aquela empresa financiou o PMDB, aquela empresa financiou o PSOL. É meio difícil, né? Micro empresa, cooperativas. Aquela empresa financiou o PT, né? Que certamente vai financiar mais quem estiver no governo, né? É lógico. Então fica uma ligação da empresa com o partido. Eu acho que melhora um pouco, não resolve, mas melhora. E voltando aqui à minha proposta, nos cargos proporcionais, a minha proposta permitiria um financiamento misto. Ou seja, aquelas ações que são tipicamente partidárias poderiam ser financiamento público de campanha, como, por exemplo, os programas eleitorais. Então, os programas eleitorais são os programas do PMDB, do PSOL, do PT, etc. Financiamento público de campanha. E aqueles atos tipicamente de candidato,
Então, a propaganda do candidato, o carro de som do candidato, a música do candidato, que o candidato faz para si, então seria financiamento privado. Então, isso é execuível? Eu acho que sim. Se nós tivéssemos uma boa legislação, uma legislação clara, nós poderíamos ter esse financiamento misto e talvez uma chance de isso num referendo popular, a população concordar com isso, né? Se nós aprovarmos hoje, essa é a minha expectativa, financiamento público exclusivo para todos os níveis, como propôs o Henrique Fontana, foi minha grande discordância dele. Para vereador, prefeito de todas as cidades do Brasil, levássemos isso para a opinião pública, num referendo eu acho que nós perderíamos essa batalha, que é importantíssima para o Brasil. De toda forma, Vânia, algo é fundamental e podia se aprovar agora de imediato. A transparência absoluta das doações. Porque tem um pulinho do gato aí em toda eleição que é o seguinte: fundo partidário. O candidato recebeu milhões do fundo partidário. E aí são empresas que contribuíram até antes do período eleitoral. Então, cada centavo, pelo menos isso, abrindo mão da convicção do financiamento público e austero como algo importante para a nossa democracia, mas cada centavo no sistema atual, ou desse engenhoso que o deputado do Marcelo Castro apresentou e não prosperou, mas cada centavo tem que ser visível, transparente. Prestação de contas online, veja, agora o Senado discutiu, debateu no final do ano passado, uma proposta do senador Pedro Tax para que a prestação de contas das campanhas fosse feita 4 vezes, em julho, agosto, setembro e iníciozinho de outubro, nas vésperas da eleição, no primeiro turno. Não passou, até o senador Aécio votou contra. Todo mundo é a favor da transparência, mas na hora que tem que aparecer lá quem é o seu patrono, aí... Mesmo antes do voto? Aí não dá. Bom, muito obrigada, deputados, pela presença. Muito obrigada, deputado Marcelo Castro, deputado Chico Alencar. O Brasil em Debate fica aqui, mas a discussão sobre a reforma política continua em todos os canais de comunicação da Câmara. Eu agradeço a presença dos parlamentares e a sua audiência. E te convido para estar conosco nas nossas próximas edições. Até lá.